Você já acordou checando as redes sociais e sentiu aquele aperto no peito ao ver as conquistas dos outros? Já se pegou medindo seu valor pelo sucesso alheio, como se a vida fosse uma competição onde você sempre está perdendo? Aos 30 anos ou mais, essa paralisia da comparação se torna ainda mais cruel. Porque o tempo parece escorrer entre os dedos enquanto você permanece imóvel, observando a vida dos outros em vez de viver a sua própria. Há algo profundamente perturbador na forma como nossa sociedade transformou a existência humana em uma vitrine de conquistas. Não estamos mais vivendo nossas vidas. Estamos performando versões editadas de nós mesmos, sempre medindo nosso valor pelo termômetro das aprovações externas. E nessa performance constante, perdemos contato com aquilo que Viktor Frankl chamava de nossa responsabilidade mais fundamental: a busca pelo sentido. A comparação não é apenas um hábito social moderno, é uma forma de fuga existencial. Quando nos perdemos nas conquistas dos outros, evitamos a tarefa mais difícil e necessária de nossa existência: descobrir o que realmente importa para nós. É mais fácil medir nossa vida pela régua alheia do que encontrar nossa própria medida de significado. Imagine por um momento a seguinte situação. Você está em uma festa, rodeado de colegas da mesma idade. Alguém anuncia uma promoção, outro fala sobre a casa nova, uma terceira pessoa mostra fotos da viagem internacional. E você? Você sorri, parabeniza, mas por dentro sente aquela familiar sensação de inadequação. Como se estivesse atrasado para uma corrida que nem sabia que estava disputando. Essa sensação não é acidental. Ela revela algo profundo sobre nossa condição existencial moderna. Perdemos a capacidade de habitar nossa própria vida porque estamos constantemente fugindo dela através da comparação. E essa fuga tem um preço alto: a paralisia do sentido. Frankl observava que os seres humanos podem suportar quase qualquer sofrimento desde que encontrem significado nele. Mas a comparação constante nos rouba exatamente isso: a possibilidade de encontrar sentido em nossa própria jornada. Quando medimos nossa vida pela vida dos outros, estamos essencialmente dizendo que nossa existência só tem valor se for superior à dos demais. E isso é uma forma sutil, mas devastadora, de negar nossa própria dignidade existencial. A paralisia da comparação funciona como um veneno lento. Ela não mata de uma vez, mas vai minando nossa capacidade de tomar decisões autênticas. Você já notou como é difícil escolher um caminho quando está constantemente olhando para os caminhos alheios? É impossível descobrir nossa vocação única quando estamos obcecados com as vocações dos outros. Aos 30 anos, essa paralisia se torna particularmente cruel porque coincide com um período em que naturalmente questionamos nossas escolhas. É a idade em que muitos sentem pela primeira vez o peso real da responsabilidade por suas vidas. E é também quando as diferenças entre os caminhos escolhidos se tornam mais visíveis. Alguns casaram, outros permaneceram solteiros. Alguns construíram carreiras sólidas, outros ainda estão buscando direção. E nessa diversidade de destinos, a comparação encontra terreno fértil para crescer. Mas há algo que a comparação constante nos impede de ver. Cada vida carrega seus próprios desafios invisíveis. A pessoa que você inveja por sua aparente estabilidade pode estar lutando contra uma depressão silenciosa. O colega que parece ter tudo resolvido pode estar enfrentando uma crise matrimonial. A amiga que viaja o mundo todo pode estar fugindo de um vazio interior que não consegue preencher. A logoterapia nos ensina que o sentido não pode ser dado de fora para dentro. Ele precisa ser descoberto por cada pessoa em sua própria experiência. E essa descoberta só é possível quando paramos de buscar validação externa e começamos a escutar nossa voz interior. Quando deixamos de medir nossa vida pelas conquistas dos outros e começamos a perguntar: o que esta existência está me pedindo? Esta pergunta muda tudo. Ela nos tira da posição de espectadores passivos da vida alheia e nos coloca como protagonistas ativos de nossa própria história. Porque o sentido não está nas comparações, mas na responsabilidade que assumimos diante de nossa própria existência. Há uma diferença fundamental entre inveja e inspiração. A inveja paralisa, a inspiração move. Quando olhamos para alguém e sentimos inveja, estamos essencialmente dizendo: eu quero o que você tem, mas não quero fazer o que você fez para ter. A inspiração, por outro lado, nos move na direção de nossos próprios valores e possibilidades.
A transformação dessa paralisia em movimento começa com uma mudança radical de perspectiva. Em vez de perguntar por que não tenho o que os outros têm, começamos a perguntar: o que minha vida está me pedindo neste momento? Em vez de medir nosso valor pelas conquistas externas, começamos a buscar significado em nossa resposta única aos desafios que enfrentamos. Frankl costumava dizer que não podemos controlar o que nos acontece, mas sempre podemos escolher nossa atitude diante do que nos acontece. E essa escolha é onde reside nossa liberdade mais fundamental. A comparação nos rouba essa liberdade porque nos torna escravos das expectativas externas. Ela nos impede de ver que nossa vida tem um valor intrínseco que independe completamente do sucesso ou fracasso dos outros. A paralisia da comparação também se alimenta de uma ilusão perigosa, a de que existe um modelo único de vida bem-sucedida, como se houvesse uma fórmula universal para a felicidade que todos deveriam seguir. Mas a verdade existencial é justamente o oposto. Cada pessoa carrega dentro de si uma vocação única, um chamado específico que só ela pode responder. Quando você se compara constantemente com os outros, está negando sua própria singularidade. Está dizendo que sua vida só tem valor se for uma cópia melhorada da vida de outra pessoa. E isso é uma forma de violência contra sua própria essência. Saída dessa paralisia não é simples, mas é possível. Ela começa com o reconhecimento de que a comparação é uma escolha. Você não é obrigado a medir sua vida pela vida dos outros. Pode escolher uma métrica diferente, a da autenticidade, do crescimento pessoal, do impacto que causa no mundo, através de sua própria forma única de existir. Essa mudança de perspectiva requer coragem. Coragem para parar de buscar aprovação externa e começar a desenvolver uma bússola interna. Coragem para aceitar que sua vida pode não se parecer com a vida de mais ninguém, e que isso não apenas está bem, mas é exatamente como deveria ser. O processo de libertação da paralisia da comparação passa por algumas etapas fundamentais. Primeiro, você precisa reconhecer que a comparação é um mecanismo de fuga. Quando você está obcecado com a vida dos outros, está evitando enfrentar suas próprias questões existenciais. Está fugindo da responsabilidade de construir uma vida autenticamente sua. Segundo, você precisa desenvolver o que Frankl chamava de autotranscendência. Em vez de ficar voltado para dentro, obcecado com suas inadequações em relação aos outros, você precisa se voltar para fora, para algo maior que você mesmo. Pode ser uma causa, um relacionamento, um projeto criativo, algo que tire você do centro de suas próprias preocupações e o conecte com um propósito mais amplo. Terceiro, você precisa aprender a valorizar seu próprio processo de crescimento. Em vez de medir seu valor por resultados externos, comece a valorizar o esforço que faz para se tornar uma pessoa melhor. O progresso não precisa ser espetacular para ser significativo. Pequenas mudanças consistentes têm mais valor existencial do que grandes conquistas que não refletem seus valores genuínos. A comparação também se alimenta de uma percepção distorcida do tempo. Quando você se compara com os outros, geralmente, está comparando seu presente com o presente dos outros, ignorando completamente as jornadas diferentes que cada um percorreu. Você não vê os anos de luta que precederam o sucesso alheio. Não vê os sacrifícios feitos, as noites mal dormidas, os momentos de dúvida e desespero. Essa distorção temporal cria uma impaciência tóxica com sua própria jornada. Você quer resultados imediatos, quer pular etapas, quer chegar ao destino sem percorrer o caminho. Mas o crescimento autêntico não funciona assim. Ele é um processo gradual, muitas vezes invisível, que requer paciência e autocompaixão. Aos 30 anos ou mais, você já viveu o suficiente para entender que a vida não é linear, que os planos raramente se desdobram como esperamos, que o sucesso e o fracasso são temporários. Mas o caráter que desenvolvemos ao enfrentar ambos é duradouro. A paralisia da comparação nos impede de aproveitar essa sabedoria acumulada. Ela nos mantém presos em uma mentalidade adolescente, onde o valor pessoal depende da aprovação externa. Mas a maturidade existencial nos convida a uma perspectiva diferente. A de que nossa vida tem valor independente do que os outros pensam sobre ela. Essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia. É um trabalho diário de redirecionamento da atenção. Em vez de focar no que os outros estão fazendo, você foca no que pode fazer.
Em vez de se perguntar por que não tem o que os outros têm, pergunta o que pode oferecer ao mundo através de seus próprios talentos e circunstâncias. A logoterapia nos ensina que o sentido não pode ser perseguido diretamente. Ele emerge como um subproduto de nossa dedicação a algo maior que nós mesmos. Quando paramos de perseguir o sucesso por si só e começamos a nos dedicar a causas que consideramos importantes, o sentido aparece naturalmente. E aqui está uma verdade fundamental que a comparação obscurece. Você não precisa ser extraordinário para ter uma vida significativa. O significado não está nas conquistas espetaculares, mas na forma como você responde aos desafios ordinários da existência. Está na gentileza que mostra a um estranho, no cuidado que tem com sua família, na dedicação que demonstra em seu trabalho, na coragem que manifesta ao enfrentar suas próprias fraquezas. A comparação nos faz acreditar que apenas as vidas extraordinárias têm valor. Mas isso é uma mentira que nos desconecta de nossa própria dignidade. Toda a vida humana carrega dentro de si um potencial único para contribuir com o mundo. E essa contribuição não precisa ser reconhecida publicamente para ser valiosa. Talvez, o aspecto mais tóxico da paralisia da comparação seja a forma como ela nos rouba o presente. Quando você está constantemente medindo sua vida pela vida dos outros, não está realmente vivendo sua própria vida. Está vivendo uma versão editada, filtrada, distorcida pela perspectiva alheia. O presente é onde a vida acontece. É onde as escolhas são feitas, onde o amor é expresso, onde o crescimento ocorre. Mas a comparação nos mantém perpetuamente fora do presente, sempre olhando para o lado, sempre medindo, sempre encontrando motivos para a insatisfação. A libertação dessa paralisia começa quando você escolhe habitar plenamente sua própria vida. Quando para de ser um turista na existência alheia e se torna um habitante consciente de sua própria experiência. Isso não significa ignorar completamente os outros, mas significa dar prioridade à sua própria jornada de crescimento e significado. Essa escolha requer uma mudança fundamental na forma como você define sucesso. Em vez de definir sucesso pelas conquistas externas, você precisa defini-lo pela autenticidade com que vive seus valores. Em vez de medir progresso por comparação com os outros, você mede pela distância que percorreu desde onde começou. A idade que você tem hoje é um presente. Não é tarde demais para começar de novo. Não é cedo demais para fazer mudanças significativas. Mas esse presente só pode ser recebido quando você para de desperdiçá-lo em comparações que não levam a lugar nenhum. A vida que você está vivendo agora é a única que você tem. Ela não precisa se parecer com a vida de mais ninguém para ter valor. Ela só precisa ser autenticamente sua. E essa autenticidade não é algo que você alcança de uma vez por todas, mas algo que você escolhe a cada momento, a cada decisão, a cada resposta que dá aos desafios que enfrenta. A paralisia da comparação nos convence de que estamos atrasados para uma corrida que nem sabemos se queremos disputar. Mas a verdade é que não há corrida. Há apenas sua jornada única, com seus próprios desafios e possibilidades, esperando para ser vivida com toda a consciência e coragem que você conseguir reunir. Se essas reflexões ressoaram com algo dentro de você, se você reconheceu nelas aspectos de sua própria jornada, então talvez tenha chegado o momento de parar de medir sua vida pelas conquistas dos outros e começar a descobrir o sentido único que sua existência pode criar. Inscreva-se no canal para continuar explorando essas questões existenciais que definem nossa jornada de crescimento e autenticidade na vida adulta.